Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso devocional. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que notícias boas possam lhe ser tragas hoje. Se você é novo por aqui, o nosso devocional começou lá no Instagram. Nosso arroba é Momento com Deus Agora. Nós já estudamos o livro inteiro de Mateus e agora estamos estudando o livro de Marcos. Então, se você deseja ter essa intimidade com o Senhor e acompanhar todos esses devocionais, você pode iniciar por lá. E depois você vem para o YouTube para dar continuidade. Eu sempre falo, né, que nós precisamos transbordar na vida do outro e plantar a semente para que Deus também possa fazer na nossa vida. Então, plante uma semente, curta o nosso vídeo, compartilhe, comente aqui embaixo se nós temos te ajudado de alguma forma, se o nosso devocional tem ajudado você a crescer espiritualmente. E claro, né, que você transbordando na vida de outras pessoas, Deus também vai transbordar na sua. Se inscreva também aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Dessa forma você ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é bom e assim ele vai mostrar o nosso canal para mais e mais e mais pessoas. Amém? Então vamos lá, vamos estudar o capítulo 3 de Mateus. E outra vez Jesus entrou na sinagoga e estavam ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. Aqui, gente, ele se refere aos fariseus, tá? E disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão, e ele a estendeu. E ela foi restituída e ficou sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Bom, gente, aqui Jesus, né, ele está falando, se referindo aos fariseus, né, os mestres da lei, aquelas pessoas que conheciam, né, a palavra, que eram sacerdotes, mas que queriam, né, derrubar Jesus a todo custo, né? Eles ficavam ali com os olhos vidrados em Deus, para que em algum momento, né, na cabeça deles, Jesus iria fazer alguma coisa para que eles pudessem o acusar. E aqui no texto, né, eles ficam falando com Jesus, perguntando se é lícito, né, Jesus curar uma pessoa no sábado. E aqui no texto não cita, mas tem alguns outros textos que vai falar que naquela época os fariseus e mestres da lei, eles tinham muitas ovelhas, eles tinham muitos camelos, né, que custavam muito dinheiro. E que se naquela época um desses animais fugissem no sábado, eles não iriam deixar de ir atrás desses animais porque era um sábado, né? Porque para eles o que prevalecia era o dinheiro. Então, o que Jesus está falando aqui é sobre a hipocrisia deles, né? Que eles queriam acusar Jesus porque Jesus estava fazendo bem, né, curando uma pessoa que estava com a mão atrofiada há muitos anos, mas eles não queriam que Jesus curasse no sábado, né? É aquela hipocrisia, né? Eles faziam coisas erradas, né? E não queriam ser acusados porque eles eram santos e maravilhosos, né? Colocavam julgos pesados sobre os outros, mas eles eram os santos, né, daquela época. Então, aqui eles ficavam observando tudo o que Jesus fazia, né? Porque eles queriam que Jesus fosse acusado de alguma coisa. Eles queriam procurar algo para que eles pudessem ter como matar Jesus, né? E é justamente o que Deus fala aqui no texto, né? Deus pergunta para eles, né? Sobre a questão por que é errado curar no sábado, né? Se fosse uma ovelha deles, eles não iriam atrás, né? Por causa do dinheiro. Então, nós sabemos, né, que naquela época o dinheiro para eles, né, era muito, assim, digamos, mais valioso do que a própria palavra de Deus, né? Eles eram hipócritas, né? Eram mestres da lei, conheciam a palavra de Deus, mas colocavam julgo sobre as pessoas para que cada vez mais aquelas pessoas se afastassem, né, da vontade de Deus e realmente eles não pregassem o verdadeiro evangelho, né? Aqui no texto fala sobre a indignação de Jesus, né, com o coração tão duro daquelas pessoas, né, daqueles homens, que eles não queriam fazer realmente o que era a vontade de Deus, né, porque, como nós sabemos, Deus, ele nos ama, né, e o próprio Deus falou na Bíblia que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente faz o bem para alguma pessoa, é para Deus que nós estamos fazendo, né, e é óbvio que para Deus o dinheiro ele não é mais importante do que uma vida. Então era justamente o que Deus estava falando aqui, né? Que para ele
Uma pessoa era muito mais valiosa do que qualquer dinheiro, do que qualquer ovelha, do que qualquer camelo que pudesse existir naquela época. Mas, como sempre, né, e o texto mesmo cita, que eles saindo, eles foram tomar conselho com os herodianos da época para poder encontrar alguma coisa para matar Jesus. Versículo 7. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e de perto de Tiró e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas faziam, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinham curado a muitos, de tal maneira que todos, quando tinham algum mal, se arrojavam-se sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não se manifestassem. Gente, assim, é muito importante, né, que nós podemos observar aqui no texto que chegou um momento, né, que Jesus realmente ele ficou muito conhecido por pregar a palavra e por fazer tantos milagres, né, de tal maneira que Jesus precisava muitas vezes ficar num barco para que ele pudesse pregar para as pessoas que estavam ali ao redor da praia, né. Então, aqui, muitos espíritos imundos, eles vinham, né, até Jesus e eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, né. É por isso que o texto cita que Jesus os ameaçava para que eles não se manifestassem. Por quê? Porque Jesus precisava cumprir a promessa, né. Então, ele sempre teve muito cuidado, né, com tudo. É tanto que, acredito que foi ontem, ou foi anteontem, que eu falei sobre o capítulo de Marcos, que no momento que Jesus ele ficou muito conhecido, ele precisava ficar pregando às escondidas, né, para que aquelas pessoas não o vissem e para que o tempo não chegasse antes da hora, né, porque iria chegar assim o tempo que Jesus iria morrer, mas para isso precisava o tempo para se cumprir a promessa, né, e é óbvio que se Jesus ele não tivesse feito isso, a promessa de Deus não teria se cumprido na vida dele, né, mas eu fico pensando aqui, né, que texto forte, né, onde fala que até os espíritos imundos vendo Jesus, eles se prostravam diante de Deus, ou seja, não há nada, nenhuma batalha na nossa vida, nenhuma tempestade, né, que possa ficar de pé quando a gente tem Deus na nossa frente. Então, é por isso que é importante que a gente leia a palavra, que a gente se fortifique a cada dia, que a gente conheça a Deus, porque só através dele é que nós somos capazes de vencer. E quando Deus ele dá uma ordem, até o diabo tem que obedecer. Então, que nós possamos, né, ficar sempre em comunhão com Deus, sempre pedindo ao Espírito Santo muita sabedoria para que ele possa nos guiar. Nós sabemos que é muito desafiador a nossa vida, mas que com Jesus, qualquer tempestade que se levantar, ele pode fazer calar, né? Então, que Deus ele possa nos fortalecer para que a gente sempre saiba, né, que independente de qualquer coisa, ele vai sempre estar ali conosco. Versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Gente, aqui Jesus está falando dos discípulos, tá? Foi quando ele fez as escolhas, né? Para que aqueles discípulos pudessem pregar. Mas uma coisa que me chama muita atenção no texto, né? Que Jesus, ele não chamou os discípulos apenas para quebrar, né? Ele deu poder. Deu poder para que aquelas pessoas pudessem curar as enfermidades e pudessem também expulsar demônios, né? E da mesma maneira como Deus deu esse poder para os discípulos, ele também deu para nós, né? No momento que foi consumado ali na cruz, quando Jesus morreu por nós, tudo que era de Jesus nós ganhamos, né? Nós ganhamos porque nós somos co-herdeiros de Deus. Então, se nós somos co-herdeiros, nós temos direito como filhos de Deus, né? E como o próprio Deus citou aqui, né, que para aqueles discípulos foi dada autoridade e poder para que eles pudessem fazer na terra muito mais do que o que Jesus teria feito aqui. Então, é muito importante que hoje nós podemos ser discípulos do Senhor, mas discípulos fiéis, né, discípulos realmente para cumprir o que Deus nos chamou para fazer. É claro que todos nós, né, temos uma missão, cada pessoa vai receber diante como é que eu posso falar? Diante do que pode suportar, né? Deus jamais ele vai te dar algo que você não possa fazer. Eu já citei, né, várias vezes que quando Deus me deu esse projeto do devocional, confesso para vocês que eu não estava preparada, né, de forma nenhuma e eu quis fugir, mas quando Deus te chama, não há ninguém que impeça, né? Então, nós precisamos ser obedientes e nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Jesus.
Versículo 16. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Gente, é muito importante, eu já falei para vocês diversas vezes, né? Quando a gente está lendo a palavra, a gente realmente prestar muita atenção, porque nada que está escrito na Bíblia é por acaso, né? E aqui, como vocês podem perceber, a cada discípulo que Jesus chamou, ele mudou o nome daquela pessoa. Por quê? Porque quando a gente se entrega para Jesus e quando a gente vai seguir os caminhos de Jesus, nós ganhamos uma nova identidade. Aquela velha identidade, que é a identidade do pecado, aquela identidade onde a gente fazia muitas coisas erradas, ela não existe mais. E é por isso que Deus ele nos chama pelo nome novo. Nós ganhamos uma verdadeira identidade, uma nova identidade quando a gente aceita Jesus e quando a gente vai seguir os passos de Jesus. Não tem como Jesus habitar com o pecado. Então é por isso que eu sempre cito aqui, né? Que no momento que a gente se entrega para Jesus, o pecado ele tem que simplesmente desaparecer. Não tem como você ficar servindo a Deus e ao mundo, né? É impossível, não dá. Jesus, ele não coabita com o pecado. Então, se nós realmente queremos ser filhos de Deus e queremos seguir a Deus e obedecer à palavra do Senhor, nós precisamos realmente nos entregar por inteiro. É esquecer o pecado, é esquecer as velhas amizades, é realmente aceitar aquilo que Jesus tem para a nossa vida, né? Como ele mesmo falou, que ele veio para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Então, jamais Deus vai querer que nós vivamos no sofrimento. Jamais Deus vai querer que a gente viva na escassez e que a gente viva em tempestades o tempo inteiro, né? É óbvio que ele sempre vai estar conosco, mas para isso nós realmente precisamos nos entregar e precisamos estar limpos e puros de coração para receber Jesus. Versículo 20. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém, ó gente, mais uma vez, né? Aqueles mestres da lei hipócritas. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belbezu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Olha o que é que eles estavam falando de Jesus, né? Dizendo que Jesus estava expulsando demônios. E chamando a si, disse-lhe por parábolas. Aqui já é Jesus falando, tá? Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando ele em sua casa, se primeiro não o amarrar, e então roubará a sua casa. Na verdade, eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão, mas será o réu do eterno juízo. Gente, preste atenção, porque isso aqui é muito sério, tá? Quando Jesus fala aqui, né, que nós podemos ser perdoados por qualquer pecado, menos o pecado de blasfemar o Espírito Santo, é justamente porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso guia aqui na terra, ele é o nosso intercessor a Deus, né? Então, é por isso que muitas vezes, quando nós vamos orar, muitas vezes não, né? Todas as vezes que nós vamos orar, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos revele, para que ele fale conosco. Por quê? Porque é através do Espírito Santo que Deus vai nos dar a resposta. Mica, e o que é que isso tem a ver com a palavra que você acabou de citar? Aqui os fariseus estão dizendo, né, que Jesus estava expulsando os demônios, né, chamando Jesus de demônio, dizendo que ele estava expulsando pelo príncipe dos demônios. Ou seja, eles estavam falando que o próprio Cristo era o demônio, né? Como que o próprio Cristo vai ser o demônio se o que habita em Jesus é o Espírito Santo, né? Então, na Trindade Santa é Jesus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que aquelas pessoas estavam falando que Jesus, ele era um demônio, né? Que o que habitava nele era um espírito de demônio. E é por isso que ele fala aqui, que nós podemos ser perdoados por qualquer pecado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, ele não vai ter perdão. Ele vai sim ser julgado e vai para o inferno, tá, gente? Ele fala aqui
que ele vai ser réu eterno de juízo. O réu eterno de juízo é o inferno. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Porque muitas vezes nós não temos a sabedoria e muitas vezes nós cometemos erros e mais erros e mais erros, mas nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus deixou claro, né, que se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, não haverá perdão para nós, né? Então, que hoje nós possamos ter o discernimento, né, de orar e de pedir a Deus para que isso jamais venha a acontecer, porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso condutor, né? Ele foi o condutor de Jesus até o final de tudo, né? Foi o Espírito Santo, né, que veio como uma pomba e pousou lá no ombro de Jesus, e onde Deus falou, né, que ele era o filho amado e o filho querido. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo e é por ele que nós devemos chamar quando a gente for orar e pedir para que ele nos dê direção, para que ele possa interceder a Deus por nós e por tudo aquilo, né, que o nosso coração deseja. Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-o chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E eles lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Gente, aqui Deus já deixou muito claro, né? Toda pessoa, né, que cumprir a vontade de Deus, que for obediente, é essa pessoa que é a irmã, a mãe, né, a família de Jesus em si. E eu já falei aqui para vocês diversas vezes que Deus, ele ama a nossa obediência. E por mais difícil que seja muitas vezes nós obedecermos, mas é isso ali que vai nos levar para mais perto de Deus. Nós não temos a sabedoria que Deus tem. Deus, ele vê o nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer amanhã conosco, mas nós não sabemos. Então, nós precisamos orar. Nós precisamos ficar enraizados na palavra de Deus. Nós só conseguimos ter verdadeira obediência quando nós oramos, quando nós nos entregamos. Não adianta você orar hoje, né, e você passar a semana inteira sem orar. Você não vai estar firmado na rocha, você não vai conseguir obedecer a Deus. E é muito desafiador, né, quando Deus pede para que a gente obedeça em algo que muitas vezes a gente acha que vai ser bom para a gente. Gente, eu já passei por tanta coisa na minha vida e tantas coisas Deus me fez abandonar que naquela época foram tão desafiador para mim e eu não queria largar, eu chorava muito. Mas depois eu comecei a entender que era o que Deus queria para mim, que Ele sabia o que estava fazendo, que quem não sabia era eu, né? Nós não sabemos o que fazemos, né? E, assim, no momento a gente não entende. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não entende, mas que no decorrer do tempo, né, Deus vai revelando aos poucos o porquê de tudo isso ali. Então, nós não podemos viver para agradar pessoas, viver para agradar o mundo. Nem Jesus, ele fez isso, né? O próprio Deus, ele soube realmente o verdadeiro propósito aqui na Terra. E ele sabia que se fosse viver para agradar as pessoas, ele não queria conseguir cumprir o propósito do Pai. A gente não seríamos salvos, né? A gente nem poderia estar aqui hoje conversando diretamente, né? E falando de Deus um para os outros. Então, que nós possamos ter cuidado com as nossas atitudes, porque é desafiador obedecer, mas a recompensa que Deus nos traz não tem explicação. E que todas as vezes, né, que a gente deixar de obedecer a Deus, a gente está nos afastando cada vez mais e abrindo uma brecha, né, para que o inimigo possa entrar na nossa vida e possa brincar com a nossa cara. Então, eu tenho certeza que não é isso que você quer, não é o que eu quero para a minha vida. E cada vez mais, né, que a gente tem intimidade com Deus, cada vez mais que a gente conhece a Deus, cada vez mais que a gente ora, mais Deus, ele vai revelando e revelando e revelando pra gente, né? Gente, quando eu comecei a orar mesmo, né, a ter essa intimidade com Deus, eu não ouvia Deus falando comigo. E muitas vezes eu chorava porque eu queria sentir aquela presença, eu queria escutar. E hoje Deus fala comigo de diversas maneiras, de diversas formas Deus fala comigo. E eu fico muitas vezes incrível, impactada, como que, assim, é por pequenas coisas, às vezes até por uma pessoa que eu não tô nem esperando, Deus vai lá e faz alguma coisa e eu sei que foi Ele, sabe? É muito engraçado, mas é muito bom você viver, sabe, aos pés de Deus, porque por mais que você esteja passando por uma tempestade, isso ali se transforma numa paz.
E você sabe que Deus está conduzindo o seu barco e que vai ter um momento que você vai chegar no final e que você vai receber sua vitória. Então, que Deus ele possa te abençoar hoje, que ele possa te dar direção e que você, acima de qualquer coisa, você possa honrar a Deus, né? E buscar, como ele mesmo fala, que nós precisamos buscar a ele em primeiro lugar, para que todas as outras coisas possam ser acrescentadas. Então, que no dia de hoje e que em todos os nossos dias nós possamos sempre buscar o Senhor, nós possamos orar e nós possamos pedir direcionamento de Deus e principalmente, né, estarmos em comunhão com o Espírito Santo para que ele possa nos dar revelação de tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Vamos encerrar? Deus, muito obrigada por mais um dia do nosso devocional. Obrigada por tudo que o Senhor me revelou até aqui. Pai, eu te peço para que quem vai ouvir essa mensagem, que o Senhor faça-as entender da maneira como o Senhor prefere, que o Senhor dê direção para essa pessoa, que o Senhor abençoe os caminhos dela, que o Senhor abra portas, Pai, que o Senhor possa ser a prosperidade, possa ser o caminho, a verdade e a vida para ela, que se ela não te conhece, que o Senhor faça ela conhecer e faça saber que o Senhor é a paz, o Senhor é tudo que a gente precisa e que por mais que a gente esteja muitas vezes em uma tempestade, quando a gente está com o Senhor e sabendo que o Senhor está conduzindo, tudo fica mais calmo, tudo fica mais leve. Deus, eu te peço que o Senhor proteja essa pessoa, que o Senhor quebre por terra qualquer mal que o inimigo esteja planejando contra a vida dela. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos os planos, todos os projetos e que o Senhor dê sabedoria e discernimento para essa pessoa, para que ela possa sempre andar em comunhão com o Senhor. É o que eu te peço, Pai, hoje e para todo sempre, pelo poder do nome de Jesus. Gente, esse foi mais um devocional. Graças a Deus nós conseguimos. Peço de novo que você deixe seu curtir aqui no vídeo, que você compartilhe nossa mensagem. Ajude o YouTube a entender que a nossa mensagem é relevante, que ela tem te ajudado. Comenta aqui embaixo se Deus tem falado com você através dessa palavra. E eu tenho certeza que você transbordando na vida do outro, Deus vai transbordar na sua.